A guerra na Ucrânia completa amanhã um ano com um outro desafio além do conflito: o combate às fake news. As informações falsas circulam dos dois lados e têm influência tanto nos soldados quanto nos civis. Rússia e Ucrânia, um ano depois, já estão quase sem equipamentos e buscam ajuda de outros países que resistem a tomar partido. Moscou, uma semana antes da invasão. Aqui em Moscou, líderes de diferentes países da Europa se reuniram com Vladimir Putin na tentativa de reduzir a tensão causada pela presença de tropas russas na região da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin, porém, mantém a posição de que não planeja uma invasão. Nas ruas, a sensação era a mesma. I don't believe that we invade Ukraine, so it is just I don't know. 5 dias após minha entrevista com a Olga, a Rússia chegou com tudo. Putin autorizou o que chama de Operação Militar Especial. Em entrevista exclusiva à CNN, o embaixador da Rússia no Brasil afirma que desde o início os planos do Kremlin são claros. O primeiro objetivo é garantir a segurança da Federação da Rússia, do nosso país e dos nossos povos. O segundo objetivo é denazificar a Ucrânia e o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia também é um dos nossos. Putin considera a aproximação da OTAN a países do leste europeu após o fim da Guerra Fria uma ameaça de segurança nacional. A CNN, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, refuta as acusações do governo russo. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. Por isso, a única possibilidade que a gente tem é se proteger. Se a Ucrânia parar de se defender, a Ucrânia vai parar de existir. Desde a invasão à Crimeia, existe um conflito armado entre grupos separatistas pró-Rússia contra as forças armadas ucranianas na região do Donbass. O país de Zelensky entende que a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014 configura uma violação a um acordo que daria garantias de segurança e independência à Ucrânia em troca da desnuclearização do país. Maxim esteve na região do Donbass em 2015, onde trabalhou durante um ano como operador de metralhadora. Eu entrevistei pela primeira vez menos de um mês após o início da guerra em Lviv, no oeste do país. Depois disso, o soldado retornou ao campo de batalha, onde dessa vez foi líder de pelotão. Para ele, as maiores dificuldades que os ucranianos enfrentam no momento são as baixas nas tropas, além da falta de comandantes experientes e de armas especializadas. Este professor explica que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão com dificuldade de produzir material de guerra. Se fala até que o governo russo estaria libertando alguns presos com capacidade de operar maquinário para começar a trabalharem nessas empresas. Então a Ucrânia está completamente dependente do Ocidente e o Ocidente está tendo problemas para manter a linha de fornecimento. Países do Ocidente têm reforçado a promessa de enviar armamento à Ucrânia e feito apelo a outras nações. Após uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz aqui no Palácio do Planalto no final de janeiro, Lula afirmou que o Brasil não tem interesse em passar munições para que sejam usadas na guerra entre Ucrânia e Rússia. De acordo com o presidente brasileiro, o Brasil é da paz e não quer ter participação, mesmo indireta. Após semanas de pressões diplomáticas, Berlim anunciou o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia e, mais recentemente, decidiu permitir o envio de veículos blindados do tipo Leopard 1. O Brasil é dono de diferentes modelos dessa série do tanque alemão. E é um cenário que lembra muito a Primeira Guerra Mundial. Está uma guerra de atrito, de artilharia, trincheira, e que só foi rompido na Primeira Guerra Mundial quando os primeiros tanques entraram em batalha. A invasão do exército russo também trouxe de volta a possibilidade de uma guerra nuclear.
Após diferentes ameaças de representantes do Kremlin de usar a capacidade nuclear do país, Putin suspendeu a participação da Rússia no tratado mais recente de controle de armas nucleares feito com os Estados Unidos. As batalhas não acontecem só nas trincheiras. Existe também um combate de narrativas na chamada Guerra da Informação. Na Ucrânia, por exemplo, é comum ver pôsteres que ironizam o governo russo e até elogiam o próprio exército. Já a Rússia usa a mídia estatal para reforçar os objetivos da chamada Operação Militar Especial. O uso da propaganda para manipular eleitores e até as próprias forças armadas não é de hoje. A novidade é que, com acesso cada vez mais amplo à internet, essa é possivelmente a guerra entre nações com o uso mais intenso das redes sociais para propagar a desinformação. Nunca tivemos um acesso tão facilitado, né, à informação. A informação ela nunca circulou tão rápido, mas nunca foi tão difícil entender a partir de qual informação a gente pode gerar conhecimento sobre esse conflito. Esta ucraniana conta dos impactos que sofre com as fake news. We went to sleep on 23rd as normal people and we woke up on 24th as Nazis. A Natalie vive em Odessa, um dos pontos mais cobiçados pelo exército russo por causa do porto. No dia a dia, a ucraniana acompanha profissionais da imprensa. Ela diz que lidar com as fake news tem sido um dos principais desafios. Sometimes I also watch just to see what Russians are writing, some Russian Telegram channels, and I can't read it long because, you know, there is a lot of madness saying about like glorious Russia and this special military operation. Realidades militares distintas em meio a narrativas que mudam rapidamente. Ao longo de um ano, o normal parece cada vez mais distante. We just want to live on our land and to live in peace and not have any interruptions in our politics, economics, our cultural life, our language, traditions, history. Você viu na reportagem, o armamento é um desafio para os dois países. Tanto Rússia quanto Ucrânia têm dificuldades para acessar armas e outros equipamentos, sem falar, claro, no treinamento desses soldados. Matias Brotero está aqui no estúdio para explicar para a gente quais armamentos estão sendo mais usados neste conflito. Matias, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Márcio, a gente preparou umas telas para mostrar para vocês quais são os principais equipamentos que foram usados esse ano, o que fez com que toda essa operação da parte militar, por parte da Ucrânia, fosse um sucesso no sentido de defesa, para quem esperava, por exemplo, os russos, uma invasão logo nos primeiros dias. Então, o que a gente está vendo aqui, que logo no início, a artilharia foi o rolo compressor do exército russo. Essa é uma frase que eu ouvi de um especialista hoje. Eles usaram, por exemplo, do lado da Ucrânia, obuseiros, que são equipamentos como esse aqui, de curto alcance, mas para marcar a presença, na verdade, de alto alcance, de muito destrutivo para marcar a presença, mas para destruir também o outro lado. Os lançadores de foguete, além também dos morteiros, esse sim, de curto alcance, e o sistema de defesa aéreo. Né? O sistema de defesa aéreo, a gente começa a falar também dos HIMARS, né? Mais recentes, né? HIMARS, que são aqueles veículos que têm rodas e têm alta mobilidade, foram muito importantes na reconquista de Kherson em novembro. Kherson é uma cidade no sul da Ucrânia que está sendo bombardeada agora, mas é isso, essa parte aqui é a artilharia e é o motor de toda essa defesa da Ucrânia. Vamos passar para outra tela então e a gente fala um pouco sobre a infantaria, Márcio. E aí eu foquei, a gente deixou aqui só essa questão da arma antitanque, usando como exemplo o Javelin, mas também existe o NLAW e foi o que a gente viu, o sistema antitanque, a arma antitanque foi importantíssimo. A gente viu várias vezes vídeos de ucranianos portando essas armas aqui em cima do ombro e a partir daquelas imagens que eles destruíam os tanques, né? Porque eles têm uma espécie de parábola, essa bala que a gente está vendo sair aqui, esse projétil, ele sai aqui de baixo e cai em cima do tanque no local que ele é mais vulnerável. E aí sim a gente tem uma grande destruição dos tanques russos, que proporcionou inclusive a captura de vários tanques russos que passaram a ser utilizados pelos ucranianos. Vamos então para a terceira tela mostrar para vocês aqui os drones também. Aí a gente falou já de infantaria,
falou também de artilharia, falou de vários sistemas e agora a gente vai para os drones no ar, né? Essa guerra é importante porque os drones não são só de ataque, mas também de observação. Os ataques, eu falei com outro especialista que falou que os ataques eram bastante utilizados pela parte midiática, de mostrar o ataque, a destruição do exército russo, como a gente mostrou nessa reportagem. Sim. É uma guerra muito midiática também, mas também de autodestruição. E a gente não está falando só de drones aéreos, drones navais também, como a gente conseguiu ver, ofensivas do exército ucraniano na região, inclusive, da Península da Crimeia. E vamos para a quarta tela aqui, a gente vai mostrar para vocês os tanques. Né? Atualmente, o exército russo usa tanques da época soviética, de 1970, tanques também capturados do exército russo, mas há uma grande expectativa para a chegada de tanques do Ocidente. A gente está falando do tanque Abrams, do tanque Bradley, são dois tanques americanos muito fortes, principalmente o Abrams, o Bradley é mais de transporte de tropas. A gente está falando do tanque Leopard 1 e 2, como a gente mostrou na reportagem. A gente está falando dos tanques Challenger, são os tanques britânicos também, mas aí é só expectativa, isso que eu vi de um outro especialista hoje. Falta, inclusive, Márcio, munição para que esses tanques sejam colocados em prática depois que houver treinamento. Esse é Matias Brotero, que nos ajudou a entender nesta véspera do aniversário de um ano do início da guerra, a situação que estamos em termos de armas. O chefe da assessoria especial de Lula, o ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, disse à âncora da CNN, Daniela Lima, que vê reações positivas ao protagonismo do presidente brasileiro na construção de um acordo que coloque fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. Após a aprovação em Assembleia Geral da ONU de uma resolução que condena a invasão ao território ucraniano, Celso Amorim disse à reportagem que Lula tem dito que a invasão foi um erro histórico e político e que o erro da Rússia não pode ser recompensado. O ex-chanceler disse ainda que a posição adotada pelo presidente brasileiro não é fácil, mas que é necessário que alguém fale em buscar alternativas para o fim do conflito. Amorim afirmou que nada será decidido até que haja uma proposta concreta com todos os envolvidos e que o resultado da votação e as manifestações de Moscou e Pequim são sinais positivos. A reportagem completa está no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Em meio aos combates, a CNN entrou com exclusividade na cidade de Vuhledar, no sudeste da Ucrânia, que nos últimos meses foi um dos principais alvos das forças russas. Neste momento, essa batalha por Vuhledar é uma das mais importantes e difíceis do país. Embora a luta por Bakhmut seja em grande parte simbólica, esta é uma luta muito estratégica para ambos os lados. Vuhledar é a única nesse sentido, localizada na intersecção das duas principais frentes ativas da Ucrânia, a Frente Sul e a Frente Leste. É por isso que a Rússia quer tanto passar por aqui, para lançar uma ofensiva em Donbass. Acredita-se que esta seja uma de suas operações de formação. O início de uma ofensiva maior que acontecerá nas próximas semanas. Mas eles estão lutando muito mal agora. Perderam uma grande quantidade de homens e blindados enquanto tentavam cruzar campos abertos, incluindo campos minados, onde os ucranianos conseguiram causar uma quantidade enorme de danos às suas tropas. Ao mesmo tempo, os russos estão atacando absolutamente essa cidade. Você pode ver ao meu redor, estes são blocos de apartamentos da era soviética, agora em grande parte vazios. Os moradores fugiram e quase todos os apartamentos foram destruídos em diferentes graus. Todas as janelas estouradas, crateras aqui no chão, onde as crianças costumavam brincar. Os ucranianos têm o benefício do terreno mais alto e aqui desses prédios para usar nos combates. Mas, como acontece com muitas das batalhas aqui no leste da Ucrânia, é uma luta de desgaste. Quem pode resistir por mais tempo? O lado ucraniano dizendo que precisa de mais munição para poder manter os russos afastados, para impedi-los de avançar. Alex Marquardt, CNN, Vuhledar, in eastern Ukraine.